Bom dia, queridos amados irmãos e irmãs do movimento espiritual do jejum e oração. Quem fala com você aqui é o Wellington Ribeiro e hoje especialmente direto do Espírito Santo para juntos podermos desfrutar de mais um momento de jejum e oração ao longo desta manhã. Eu fico muito feliz todas as quartas-feiras em saber que estamos distante fisicamente, mas estamos perto virtualmente e também espiritualmente. Então, para você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria muito grande ter a sua companhia. Para você que já está conosco há mais tempo, é uma honra ter a sua presença a cada quarta-feira. Eu e você vamos juntos hoje estudar um tema muito especial. Afinal de contas, estamos ao longo já de 2 semanas falando sobre o ministério da oração. E hoje vamos dar continuidade à nossa 3ª semana, falando exatamente sobre o ministério que todo cristão é convidado a desenvolver, o ministério da oração. Eu tenho certeza que, à medida que o nosso coração estiver aberto, a palavra de hoje vai encontrar um lugar especial em nossa vida e seremos levados pelo Espírito Santo a uma reflexão profunda a cada hora. Então eu quero que você já se prepare o telefone, o fone de ouvido, o computador, o rádio em casa, onde você estiver, você vai poder usar esse material para beneficiar a sua vida. Eu quero mandar um abraço aos amigos e irmãos aqui que estão no nosso Brasil, aqueles que estão na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul, na África e também lá na Oceania. Aonde você estiver, independente do seu fuso horário, agora nós somos um povo que se reúne para clamar juntos pelo batismo do Espírito Santo. E eu quero fazer a primeira oração de hoje. Então, eu quero que você se prepare. Se você puder fechar os olhinhos, nós vamos orar agora. Pai querido, louvado e exaltado seja sempre o teu santo e poderoso nome em toda a terra, mas principalmente em nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor por nos despertar hoje com vida. Mesmo diante dos desafios que cada um de nós temos enfrentado, receber mais um dia é uma grande dádiva das suas mãos. E se o Senhor hoje nos despertou com vida é porque tem grandes planos, então ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade. Maravilhoso Jesus, bom dia. É bom estar na tua presença. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez através do seu ministério terrestre e ainda por tudo que está fazendo no seu ministério no santuário celestial, intercedendo por todos nós, sendo nosso representante diante do Pai. Louvado sejas tu, Jesus, pela salvação que disponibilizou a cada um de nós. Louvado sejas tu pelo amor incondicional demonstrado na cruz do Calvário para nos redimir deste mundo de pecado, para vivermos eternamente ao teu lado. Maravilhoso Espírito Santo, bom dia. Queremos pedir que o teu poder, a tua unção, venha sobre nós nesta manhã. E hoje, Espírito, abra a nossa mente para compreender a tua palavra, para entender a tua vontade. Ajuda a sintonizar a nossa mente com a sua mente infinita para discernirmos a tua voz ao longo do dia de hoje. Que tudo que fizermos seja dirigido pelo Senhor. Que tudo que nós decidirmos seja decidido primeiramente por ti. E que a tua unção sobre a nossa vida seja tão poderosa que hoje se derrame, desague na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos molde conforme a tua vontade e que nos abençoe com toda sorte de bênçãos no dia de hoje. É porque nós oramos confiantes que já estamos recebendo essas bênçãos. No nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, daqui a pouquinho, às 6 horas, você vai receber o primeiro áudio e nós vamos então à primeira lâmina e nós vamos juntos até o meio-dia. Vamos então continuar? Afinal de contas, esse é um momento muito especial de reflexão da palavra de Deus. Jesus é o nosso modelo de oração. Nós encontramos nas Escrituras
Jesus Cristo sempre se retirando no início de cada dia para refletir com o Pai em momentos intensos e profundos de oração. E quando nós falamos de oração, podemos não apenas olhar para Jesus, mas nós encontramos na Bíblia muitos exemplos, homens e mulheres, que tinham uma vida de oração tão profunda que com certeza nos impressiona. E nós podemos aprender em cada uma dessas histórias. Eu quero hoje conversar com vocês sobre 7 textos que são bem simples, mas que eles trazem para a gente uma lição, trazem para a gente uma reflexão. O primeiro é esse que está escrito aí no livro Caminho a Cristo, página 99, onde nos diz assim: podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam naturalmente. A palavra naturalmente, ela traz para a gente a ideia de que é algo instantâneo, automático. É como se fosse já uma reação ou uma ação programada pelo cérebro. E eu sei que você já observou que à medida que você pratica determinadas ações, elas vão ficando consolidadas no seu cérebro, o caminho fica marcado. É como a gente acorda e automaticamente vai ao banheiro fazer a higiene bucal, quando você vai sair, automaticamente você quer verificar como é que está o seu cabelo, como é que está a roupa, passar o perfume. E assim, ao longo do dia, nós temos várias ações que, dependendo daquilo que nós vamos fazer, ela já começa a ser praticada automaticamente, ou seja, já é natural. E nós também precisamos fazer isso com a nossa vida espiritual no aspecto da oração. Quanto mais você e eu, diante das situações da vida, aprendermos a pensar em Deus, a voltar para Ele os nossos pensamentos, em todos os momentos, todos eles, nos momentos tranquilos, principalmente nos momentos tranquilos, porque são eles que vão nos ajudar, nos momentos de grande tensão, a repetir o mesmo comportamento. Então, cada provação, cada situação que você e eu enfrentamos no dia a dia é um exercício, é um exercício que nós podemos fazer, praticar, para voltar os pensamentos para Deus. É um convite de Deus para que nós possamos estar pensando nele naturalmente. Eu sei que se você e eu formos avaliar hoje, nós vamos encontrar alguns momentos do dia que a gente não volve o pensamento para Deus de forma natural. E tem alguns que a gente nem pensa nele, não é mesmo? Então eu quero convidar você a fazer esse teste diante das situações do dia de hoje. Que tal você colocar os seus pensamentos em Deus através de uma oração? Faça o teste e você e eu vamos comprovar como o Senhor, através da impressão do seu Espírito, vai nos guiar por caminhos diferentes que talvez nós tomaríamos se não estivéssemos pensando nele. Todo cristão deve manter-se em guarda continuamente, vigiando cada entrada da alma por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar pedindo auxílio divino e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a cada inclinação ao pecado.
Caminho a Cristo, ou Conselhos para a Igreja, página 169. Nós estamos diante de uma batalha, a batalha mais intensa do universo. É verdade que Israel está em conflito com o Hamas na faixa de Gaza, mas eu vou falar para você, o nosso conflito nem chega perto desse que está acontecendo lá. Ele ultrapassa em muitas esferas, porque esse é o conflito que você e eu enfrentamos todos os dias, todos os momentos. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela tem uma inclinação para as coisas que são da carne, para aquilo que desagrada e entristece a Deus. E não apenas entristece a Deus, mas é exatamente para aquelas coisas que nos prejudicam, umas em grau maior, outras em grau menor. O prejuízo que nós tomamos em nossa vida ao cometermos qualquer prática do pecado, alguns resultados eles são instantâneos, outros são em médio prazo e outros são a longo prazo. E, inclusive, alguns começam a ter os seus resultados nocivos agora e perduram por muito tempo na vida de cada um, daqueles que cometem tais pecados. O Senhor perdoa os pecados, mas não tira as consequências dele. É por isso que o conselho que nós temos é que diante de cada entrada da alma, aonde Satanás pode acessar a nossa vida, precisa ser vigiada, precisa ser protegida. E aqui, amados, tem algo que é muito importante que você e eu façamos. Presta atenção que eu vou falar agora, nós precisamos identificar os nossos pontos de fraqueza. Isso mesmo. Eu sei que você se considera uma pessoa forte. Eu sei que você se considera uma pessoa resistente. Mas se você for sincero e sincera, vai saber e já tem identificado algumas áreas aonde Satanás facilmente pode desequilibrar o seu comportamento. Às vezes, você não fala para ninguém, mas você sabe qual é aquela situação, aquele gatilho que quando acontece, você se irrita, você perde o controle, você perde o domínio próprio e então comete o pecado. Quando você e eu identificamos essas áreas, nós temos condições de, em oração, submeter cada uma delas à direção do Espírito Santo. Nós temos condições de pedir a Ele a proteção necessária diante destas áreas frágeis e quando elas forem alvo das investidas do inimigo, você pode suplicar pelo poder divino, pela graça divina, pela unção do Espírito, para que seja vitorioso diante dessa inclinação. E cada dia que você e eu conseguimos resistir a essas investidas nessas áreas frágeis, nós vamos nos tornando cada vez mais fortes. Agora, essa força que nós vamos adquirindo não quer dizer que nós vamos nos tornar independentes. Muito pelo contrário. Nós vamos entender que estamos vencendo pelo poder do Espírito em nossa vida e vamos continuar sempre sendo dependentes da graça divina. E aí então nós rendemos ao Espírito toda a direção da nossa vida e continuamos orando, recebendo poder e vencendo. Orando, recebendo poder e vencendo. Quais são as áreas da sua vida que você precisa hoje submeter à oração? Quais são as áreas das suas inclinações pecaminosas que você precisa hoje resistir às tentações? Faça uma lista, escreva isso e vamos orar sobre essas questões. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já parou para observar qual é o momento que você mais faz uso da oração? É nos momentos de calmaria ou na turbulência? É nos momentos de aflição ou nos momentos de alegria?
Você vai concordar comigo que nós oramos muito mais quando estamos passando pelas tribulações da vida, não é verdade? Quando eu estava na semana passada fazendo essa nossa pesquisa sobre o tema de oração de hoje, eu fiquei tão impressionado com esse texto que eu decidi mudar um pouco o meu estilo de oração, porque você e eu vamos realmente ser mais intensos na oração. Perdão, é que eu estou com uma tosse ainda, então de vez em quando a voz dá uma engasgada aqui, tá? Você e eu vamos perceber que quando nós estamos por aflição, problemas, lutas, parece que é os momentos que nós mais oramos. Mas será que Deus, o nosso Pai, o nosso grande amigo, quer nos ouvir apenas quando estamos aflitos, atribulados? Claro que não. E esse texto vai nos ajudar a compreender isso. Olha só que coisa tremenda e poderosa. Exponde continuamente, olha, precisamos expor continuamente ao Senhor nossas necessidades. Alegrias, tá vendo? As primeiras necessidades ou a outra situação são as alegrias. Alegrias, pesares, cuidados e temores. Você já percebeu que quando a gente está feliz, a gente só fala assim: nossa Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. E muitas vezes isso não é dito em oração. Às vezes a gente expressa apenas verbalmente aquela alegria, aquela gratidão. Por exemplo, qual foi a última vez que você passou alguns minutos, bons minutos, ajoelhados agradecendo a Deus pelo seu salário do mês? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você passou grande tempo ali em oração, agradecendo as coisas boas que Ele fez? Uma oração apenas de gratidão. Você já expôs isso a Ele? Ou você só diz assim verbalmente: obrigado, Deus, por ter feito isso? A gente precisa parar e olhar se nós estamos realmente sendo agradecidos, se nós estamos expondo a Deus a verdadeira alegria que existe em nosso ser pelos feitos que Ele tem realizado em nossa vida. E por que nós podemos contar a Ele a alegria, os temores, os pesares, as inquietações? Tudo, tudo. Na semana passada, você se recorda que nós usamos um texto que fala exatamente sobre Deus como sendo o nosso amigo e abrir o nosso coração a Ele através da oração faz parte desse relacionamento? Pois é, um amigo conversa todas as coisas. E olha só o que diz a continuação do texto. Por que nós podemos, com confiança, com ousadia, colocar essas questões para Deus? Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar, aquele que conta os cabelos de vossa cabeça. Não é indiferente às necessidades de seus filhos. Deus nunca será sobrecarregado diante daquilo que nós colocamos na presença dEle. Deus nunca vai ficar cansado diante daquilo que você compartilhar com Ele. Aquele que conta os cabelos da nossa cabeça está ansioso em ouvir tudo que você e eu temos para contar para Ele. Já percebeu por que nós podemos ter uma vida de oração profunda, intensa e constante? Porque em todo momento você e eu podemos elevar a Deus uma prece e contar a Ele aquilo que estamos sentindo, aquilo que está passando dentro de nós naquele momento. Que tal você fazer isso hoje, enquanto você dirige, enquanto você cozinha, enquanto você corre, enquanto você arruma os filhos, enquanto você faz as suas tarefas no seu trabalho? Eleve sempre uma prece ao Senhor. E eu quero que você perceba como o seu dia vai ser diferente. O meu desejo é que você esteja sendo abençoado e abençoada com as nossas reflexões de hoje. Que você esteja aproveitando esse momento de jejum para
mesmo diante das suas atividades, mesmo diante da rotina, buscar se concentrar nas coisas do alto, nas coisas que estão relacionadas à eternidade. Eu quero dizer a você por que é necessário nós colocarmos o jejum no meio da nossa semana, no meio da nossa rotina. Porque esse texto aqui vai explicar para a gente exatamente o motivo. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. Agora, olha só, devemos vigiar e trabalhar e orar, como se esse fosse o último dia a nós concedidos. Que texto poderoso, que texto forte. Eu não sei se você já prestou atenção, mas muitas vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. O Senhor realmente plantou o desejo da eternidade em nosso coração. Inclusive, amanhã é aqui no Brasil comemorado o Dia de Finados, né? E muitas pessoas vão aos cemitérios, aos túmulos, prestar homenagem àqueles que eles amam e que já partiram. Muitos partiram de forma inesperada, outros partiram de forma dolorosa, já no fim da vida. Mas o certo é que nós não sabemos o dia em que partiremos. Não sabemos o dia que descansaremos o sono da morte. E diante dessa incerteza, Satanás muitas vezes faz com que os seres humanos vivam de forma tão despreparada, tão descompromissadas com a eternidade, que muitos são pegos de surpresa e descansam para a eternidade, para a perdição eterna. Quando você e eu concentramos o nosso pensamento, quando nós concentramos a nossa oração constante, as nossas reflexões, assim como estamos estudando hoje, aproveitar cada oportunidade para entrar em conexão com Deus, nós damos condições de que o Espírito esteja sempre trabalhando em nossa mente o senso de urgência e a necessidade de preparação constante. Preparação constante. Muitas vezes nós queremos deixar para amanhã, abandonar algumas coisas que já deveríamos ter abandonado ontem mesmo. Isso porque nós achamos que sempre vamos ter uma nova oportunidade, sempre vamos ter uma nova chance. Sabe, nós devemos fazer planos realmente como se Cristo fosse voltar daqui a 10, 15, 20 anos. Mas devemos estar preparados para que esse encontro com Ele aconteça hoje mesmo. Porque, de fato, a volta literal de Cristo ela pode acontecer daqui a 30 anos. Mas se eu, Wellington, descansar hoje o sono da morte, para mim hoje já foi o dia da volta de Jesus. Porque quando eu ressuscitar, a próxima coisa que verei será o Senhor em glória e majestade. Por isso nós temos que levar a sério essa questão da preparação. É por isso que a palavra diz que a gente não pode deitar e dormir, deixar o sol se pôr com a ira em nosso coração. Por isso que nós não podemos carregar rancor, carregar mágoa, segurar o perdão. Por isso que nós não podemos semear intriga, discórdia. Porque nós somos, como a própria palavra fala, né? Uma neblina, uma sombra. Estamos aqui e daqui a pouco desaparecemos. Nós somos muito frágeis, queridos irmãos, muito frágeis. A vida é frágil. Por isso, o ministério de oração que nós estamos trabalhando ao longo dessas 3 semanas nos ajudam a colocar o senso de urgência e a preparação diária para esse encontro com o Senhor Jesus. Diante disso, eu preciso fazer uma pergunta para motivar você à reflexão. Se hoje fosse o seu último dia, estaria você preparado para o encontro com o Senhor? Estamos avançando em nosso jejum de hoje. Eu espero que você esteja sendo abençoado, viu? E muito abençoada com o nosso tema de hoje, Ministério da Oração. Eu quero convidar você a compartilhar esse material
com as pessoas que precisam da sua igreja, da sua família, amigos da escola, da faculdade, do trabalho, vizinhos. Guarde esses materiais, eles podem ser úteis para você em um momento futuro, tá bom? É sempre bom ter esses materiais guardados como uma ferramenta de ação e de evangelismo e de bênção na vida de outras pessoas. Assim como você tem sido abençoado, eu convido você também a abençoar outras pessoas. E, inclusive, quero desafiar você para convidar uma pessoa para fazer parte do nosso grupo do jejum até a próxima quarta-feira. Aceita o desafio? Então, eu sei que muitos de vocês compartilham, muitos de vocês já têm colocado várias pessoas aqui no nosso grupo, e eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem multiplicado essa esperança. Agora, eu quero convidar você a refletir em um aspecto que é muito interessante sobre a oração e que muitas vezes nós acabamos negligenciando ele. Veja o que diz esse texto. Devemos orar sem cessar. Já diz, né? A palavra lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Este, né, é o nosso dever. Agora veja o que diz. E devemos todos viver nossas orações. A fé aumentará sobremodo com o exercício. Devemos orar sem cessar, mas também devemos viver a nossa oração. Que coisa poderosa! Aqui vai trabalhar exatamente o aspecto da fé, porque muitas vezes nós ficamos paralisados diante da oração e esperamos e muitas vezes sem exercer a fé que precisamos. Quando nós olhamos nas Escrituras, existem algumas histórias que elas nos ajudam a poder entender o que esse texto quer nos dizer na sua íntegra. Uma das histórias que eu me recordo muito bem agora é a história do rei Josafá, quando ele estava cercado. Se não me falha a memória, é 2 Crônicas, capítulo 20, depois você pode ler essa história na íntegra. E ele está cercado, e então o Senhor, através de um profeta, manda uma mensagem e diga assim, olha, crede em seus profetas e estareis seguro, crede no vosso Deus e prosperareis, né? Ou é o inverso. E aí então, o Senhor diz que eles estavam cercados, mas que o Senhor daria a vitória para eles. É interessante que no outro dia, quando eles saem para a batalha, Josafá, que reuniu o povo em jejum e oração, ele agora louva a Deus pela vitória. Ele já celebra a vitória antes de acontecer. Olha que coisa tremenda isso. Celebrar a vitória antes de acontecer. Agradecer a Deus pela vitória antes da batalha acontecer. Isso é viver a oração. Interessante isso, né? Aí, quando eu trago para minha rotina, e quando você e eu vamos fazer essa reflexão, a gente pensa assim, mas Senhor, como é que eu vou orar para alguém curar, para alguém ser curado, para acontecer alguma coisa e já agradecer? É exatamente isso. Isso é viver a oração. Porque se você e eu estamos orando e necessitamos e queremos que a nossa fé seja exercida, seja amadurecida, seja aperfeiçoada, nós precisamos crer que aquilo já aconteceu. E aqui entra uma das grandes necessidades de você e eu orarmos no Espírito, para que os nossos pedidos estejam tanto em conformidade com a vontade de Deus, que a certeza daquilo que vamos pedir já é a certeza da realização, porque seria a mesma coisa que Deus pediria se estivesse orando por nós. Aqui, amados, eu sei que no início você e eu vamos nos sentir muito inseguros, muito duvidosos daquilo que vamos pedir para poder viver a oração. Mas sabe, será que não é exatamente por isso que hoje nós vivemos com tão pouca fé? Será que não é por isso que hoje nós vivemos tão acanhados? Será que não é por isso que hoje vivemos cobertos e afogados em tantas dúvidas, tantos medos?
quanto à oração, como se o nosso Deus fosse um Deus morto ou um Deus incapaz de repetir ou fazer coisas maiores do que está escrito em sua palavra? Eu quero convidar você, diante do seu contexto de vida, diante dos seus pedidos, da sua realidade, a refletir como você pode começar a viver aquilo que você já está orando para Deus. Que desafio, hein? Que desafio! Mas sabe, se você e eu conversarmos com o Espírito Santo sobre isso, eu tenho certeza que ele vai ser o nosso ajudador, o nosso auxílio, o nosso conselheiro nessa jornada de crescimento, de fé e fortalecimento da nossa vida de oração. Vamos juntos? Quero convidar você agora a abrir o coração para a reflexão desse momento. Ela é muito forte. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário daquilo que está sendo descrito aqui nesse texto. A gente precisa orar a todo instante, mas temos que ter muito cuidado para, ao mesmo tempo que praticamos isso, não venhamos fazer com que seja algo tão banal, algo tão sem sentido, como alguma coisa automática. E esse é um risco que todas as pessoas correm, viu? Não importa qual seja a idade, não importa qual seja a religião, todos nós temos que ter cuidado com o que vamos ler agora. Veja o que diz. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. É orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus. Ao mesmo tempo que lhe cremos nas promessas, descansando em sua graça e fazemos suas obras. Muitas vezes, alguns cristãos, eles acabam utilizando o nome de Jesus como sendo uma senha. Afinal de contas, o próprio Cristo, tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. E isso acabou virando uma senha de acesso ao Pai, uma senha de acesso ao cofre de bênçãos divinas. E nós temos que ter muito cuidado se nós também não estamos usando o nome precioso de Jesus como uma senha. E como é que isso pode acontecer? Quando nós pedimos coisas completamente diferentes daquilo que Cristo pediria se estivesse em nosso lugar. E é exatamente pelo fato de, algumas vezes, a nossa mente está tão distante da mente de Cristo que a gente acaba pedindo somente coisas que são de acordo com a nossa vontade. E você e eu podemos orar em nome de Jesus e no final falar assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas ainda assim a gente pode estar usando o nome de Jesus como uma simples senha de acesso. Nós precisamos de intimidade com Ele. Nós precisamos nos familiarizar com aquilo que Ele falava, como Ele sentia, como Ele pensava, como Ele olhava, como Ele agia. Fazendo isso, nós vamos permitir que o Espírito Santo nos ajude a orar conforme o sentimento de Jesus. O sentimento e o Espírito de Jesus. E aí, então, nós vamos orar de acordo com as suas promessas, ao mesmo tempo que estaremos em movimento, fazendo aquilo que Ele fazia. Você já prestou atenção que muitas vezes nós oramos e pedimos um monte de bênçãos, mas a gente age de forma tão diferente daquilo que Jesus faria, tão diferente daquilo que é a sua obra e daquilo que é a sua vontade? Então pensa comigo, se a gente age de forma tão diferente e às vezes na nossa oração, todo empolgado, a gente cita ali o nome de Jesus, será que não estamos usando o nome dele em vão, de forma errada? Que reflexão, não é? E esta é uma reflexão que só você pode fazer diante da sua realidade. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim e por ninguém. Esta é uma avaliação interna.
E você já tem observado que ao longo de todas as nossas reflexões aqui do jejum, ao mesmo tempo que eu trago o tema, eu não peço para que você observe outras pessoas, mas que você se olhe no espelho. Porque nós precisamos ter coragem de parar de olhar para os outros e olhar para dentro. O olhar para dentro, sincero, guiado pelo Espírito, é o que pode produzir profundas e duradouras mudanças em nossa vida. Então, olhe para dentro agora. Quantas das suas orações você tem utilizado o nome de Jesus como uma senha? Quantas delas? Eu quero que você possa refletir nisso. E se você identificar que tem alguma situação, permita ao Espírito que guie você para a vida de Jesus, para que as suas orações sejam conforme a vontade dele. Devemos orar pela descida do Espírito Santo com tanto fervor quanto os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se dele necessitaram naquele tempo, muito mais necessitamos agora. Bom, hoje o encerramento é ao som das ondas e não poderia ser diferente. Afinal de contas, amados, estamos falando de um poder sobrenatural pelo qual você e eu devemos orar constante e ardentemente, o poder do Espírito Santo sobre nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para essa promessa e imaginamos que ela é para o futuro, que ela está longe, para dias distantes, talvez para dias que você e eu nem estejamos vivos, mas é um erro pensar dessa forma, porque essa promessa já passou tempo demais para ser cumprida. Essa promessa, você e eu não podemos mais olhar para o futuro e imaginar que são para as gerações futuras. Você e eu podemos começar a desfrutar do cumprimento dela hoje. Talvez a questão não seja o tempo, talvez a grande questão aqui seja a necessidade que realmente sentimos ou não. Será que a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa, já não está cercada de um ciclo de atividades que nós nem sentimos falta do Espírito? Será que os programas que realizamos na igreja, será que as tarefas, será que os ministérios que desenvolvemos, nós já não estamos tão focados em nossa habilidade, em nossa capacidade, em nossa expertise, experiência, treinamento, que a gente abre mão do poder sobrenatural? Não estou dizendo que tudo isso que eu citei não é importante, claro que é. Mas sabe o que eu quero que você pense? Pensa da seguinte forma: se fazendo essas coisas você já tem um certo resultado, imagine se isso for potencializado pelo poder do Espírito, aonde vai parar? Qual será o resultado? Com certeza vai ser esse resultado descrito pela própria Escritura. No lugar onde hoje você e eu ganhamos uma alma, poderíamos ganhar 100 ou mais. Não estou querendo dizer com isso que você não tem o Espírito Santo. Não é isso, você sabe muito bem. Eu sei que você já tem uma certa medida dele, mas eu gostaria de mexer um pouco com você para que você seja cheio, para que você seja pleno, para que você seja abundante, transbordante. E por que eu disse que esse último áudio tinha que ser aqui na beira da praia? Você já viu o tamanho do oceano? Parece que em certo sentido ele é até infinito, não é? É enorme, é grande e revela o poder e a grandeza de um Deus. O Espírito Santo é prometido para os nossos dias como água. Exatamente, água vinda do céu, chuva. Chuva sobre um povo sedento. Chuva sobre uma igreja que talvez esteja árida. Chuva sobre pessoas que talvez estejam secas. Chuva sobre a sua vida. Amados, eu gostaria de, ao finalizar o nosso jejum de hoje, colocar essa semente no seu coração sobre a oração incessante, sobre a descida do Espírito Santo em sua plenitude
sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Às vezes nós ficamos esperando que isso aconteça com outras pessoas. Às vezes nós queremos que aconteça em tal lugar, com um pastor tal ou com a igreja toda. Faz assim, ó. Se preocupa com você. Se preocupa em receber você. Clame você. E assim, cada um de nós fazendo a sua parte. Imagina o que tudo pode, o quanto pode acontecer quando o Espírito se manifestar de forma gloriosa, como já tem se manifestado em várias pessoas, em vários lugares. A grande questão é que o Espírito não quer se manifestar assim de forma espalhada e esporádica, uma vez ou outra. Ele quer que isso seja a constante da igreja até a volta de Jesus, assim como foi na igreja de Atos. Eles viviam todos os dias experiências sobrenaturais. Eles eram peças protagonistas nessa realidade, nessa história. Sinais e prodígios eram feitos pelo Espírito através daqueles homens e mulheres simples, como eu e você, limitados, como eu e você, que amavam a volta de Jesus, como eu e você. Só que eles entenderam que eles não conseguiriam fazer nada sem o poder do alto. Será que não é isso que eu e você precisamos aprender hoje? Que não conseguimos realmente fazer nada sem o poder do alto, para que isso nos leve a uma busca incessante, intensa e real? Eu convido você a se juntar a mim e a outras centenas e milhares de pessoas que estão espalhadas pelo mundo com o mesmo desejo de poder do alto. Bom, eu quero agradecer a sua presença conosco ao longo desse nosso jejum. Se você conseguir e quiser continuar jejuando por mais tempo, esse é o objetivo. Essas 6 horas são apenas para despertar em você o desejo por algo mais. E eu sei que você consegue mais. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher que vai ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Vamos entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, não vamos sair da presença do Eterno. Que a bondosa mão de Deus continue sobre você. Que a face de Jesus reflita sobre a sua face e que o Espírito seja verdadeiramente o seu conselheiro ao longo da sua jornada. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos encontramos amanhã de manhã na sala 57, se o bom Deus assim nos permitir. Um forte abraço, fiquem com Deus.